Olá pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar sobre a pressão que os obreiros lá no Peru estão sofrendo, mais precisamente lá em Chimbote. Eu recebi essa denúncia, na verdade, um apelo desesperado desses obreiros. Eu estaria aqui publicando através desse vídeo, tá certo? Bem, antes porém, deixa eu me apresentar para você que não me conhece ainda. Eu me chamo Nathan Silva, sou um ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, onde vivi durante 20 longos anos. E aqui, nesse canal, eu tenho relatado tudo o que vi, o que vivi e como sobrevivi para que hoje eu pudesse estar aqui contando tudo. Bem, eu vou ler aqui esse relato desesperador desse obreiro, tá? Na verdade, um obreiro me envia, mas assinado aí pelos demais, tá bom? Que pedem aí um auxílio. E ele diz assim, olha, olá, aqui quem escreve é o operário e ele diz o nome. Bom, aqui eles, toda vez que eu mencionar aqui operário, entenda como obreiro, tá? É que lá em Chimbote, no Peru, assim eles são chamados. Inclusive, aqui está o texto traduzido, tá? Eu fui lá no Google Tradutor e traduzi todo o texto que ele me enviou para que eu pudesse aqui então ter uma facilidade melhor de me expressar, tá? Já que eu não sei falar espanhol, nem outra língua, então, nenhum outro idioma, então eu preferi a tradução para passar com a maior riqueza, tá? De detalhes e com verdade. Então ele diz assim, aqui quem vos escreve é o operário, no caso obreiro, e ele dá o nome dele que eu não vou mencionar aqui. Ao lado de todos os obreiros da igreja de Chimbote. A razão de eu estar escrevendo esta carta para você é para que saiba das coisas que estão acontecendo em nossa igreja, que está afetando as pessoas, que está afetando as pessoas da nossa igreja, grupos de evangelização, obreiros e até mesmo os familiares dos membros. Coisas como, por exemplo, que os obreiros e os grupos foram pressionados para pagarem os livros do lançamento do Nada a Perder. E os grupos foram pressionados porque era assim que nós nos sentíamos, de maneira que todo o nosso dinheiro era para pagar esses livros. O pastor nos pressionava a tomar empréstimos bancários para pagar os livros. Foi o pastor quem nos deu essa ideia e em seguida disse que revenderia os livros pelo mesmo preço e assim recuperaria o dinheiro para pagar os empréstimos. Então, aqui para você entender, o pastor orientou os obreiros para que os mesmos tomassem empréstimos. Com esses empréstimos, eles comprariam os livros Nada a Perder, tá? Do Bispo Macedo. E o pastor pegaria esses livros adquiridos ou comprados pelos obreiros, venderia na reunião, tá? E alguns deles seriam dados para esses obreiros venderem, de maneira que o dinheiro fosse repassado para os obreiros, tanto aqueles que fossem vendidos nas reuniões, quanto aqueles que os obreiros mesmos se encarregassem de vender. Esses valores seriam repassados para os obreiros para que eles pagassem o empréstimo que eles haviam contraído, orientado pelo pastor. Só que, pasmem, veja o que aconteceu. Ele diz aqui, olha, o que não foi cumprido, porque alguns obreiros tomaram empréstimo e quando eles foram para encomendar os livros do pastor, para revender e pagar os seus empréstimos,
Não foi dado a quantidade de livro que ele disse que daria. Os livros foram doados para orfanatos e presídios. E em seguida, os obreiros ficaram com as dívidas, pois o pastor não cumpriu a sua palavra. Outra coisa, então antes de concluir aqui, vejam por que os livros do Bispo Macedo são best-sellers. Por que os livros deles, né? Porque é dele, da filha, do genro, de outros bispos. Por que esses livros eles têm milhões de exemplares vendidos? É porque são livros que têm um conteúdo útil? Não. Se dependesse do conteúdo desses livros, então talvez só a família deles mesmos comprariam. Verdade. Eles venderiam aí uns 10 exemplares, só entre familiares. Mas nem mesmo os obreiros comprariam. Os membros não comprariam. Muito menos as pessoas de fora comprariam. É como eu até já mencionei em um dos meus vídeos, que se os pastores e bispos da Igreja Universal do Reino de Deus saíssem do seu escritório, do seu gabinete pastoral, ali do ar-condicionado, e fossem para as ruas, tá? Distribuir o Folha Universal ou distribuir rosas para as pessoas, convidando-as para a igreja, eles iriam ter noção do alto índice de rejeição que eles têm. Então as pessoas fora da igreja não querem ler o jornal deles, não aceitam sequer as rosas que eles saem para distribuir em nome da Igreja Universal do Reino de Deus. Porque eles mudaram os folhetos de evangelização. Quando viram que não estavam dando mais certo, eles passaram a investir milhões na compra de rosas, tá? Para distribuir gratuitamente, para atrair as pessoas para a igreja. Mas as pessoas nem sequer as rosas deles aceitam. Então eles não têm noção do grau de rejeição. Então, se dependesse do carisma deles, da aceitação deles perante o público, perante as pessoas, perante a sociedade brasileira, e aqui nós estamos vendo que também é mundial, tá? É algo mundial, essa rejeição é algo mundial. Então esses livros não venderiam. Mas pelo contrário, eles são best-sellers. Milhões de livros vendidos. As livrarias no dia lá do autógrafo, na noite de autógrafo, estão lotadas. Mas por que estão lotadas? Vocês vão descobrir agora. Por que essas livrarias estão lotadas? Primeiro, porque os obreiros, eles são obrigados a tomarem empréstimos, tá? Para comprar esses livros, com a promessa de que esses livros serão vendidos e esses valores serão repassados para eles, para que eles paguem o seu empréstimo. Compreendeu aí o mecanismo, como é que funciona? Só que se isso fosse feito, menos pior ou menos mal. O problema é que, além de obrigar os obreiros a contraírem empréstimos, ainda deixam os obreiros endividados. Por quê? Porque a ganância é tanta que depois eles vendem esses livros, não cumprem a promessa de devolver aquele dinheiro para que os obreiros paguem, dizem que esses livros foram doados para presídios de orfanatos, tá? E esse dinheiro ninguém vê, pelo menos os obreiros não veem, para o bolso de quem vai. E eles estão pouco se lixando se esses obreiros vão ficar endividados, tá? Bom, esse é um ponto. O segundo ponto, daqui a pouco vocês vão ver como é que essas livrarias ficam cheias em noites de autógrafo. A preço de quê? Às custas de quem? Será que aquelas pessoas elas vão ali espontaneamente? Será que elas estão lá formando aquelas imensas filas que vocês costumam ver nas reportagens tendenciosas e pagas, tá? Ou melhor, patrocinadas pelo dono da emissora, que é o Senhor de Macedo, a fazer aquelas reportagens mostrando as pessoas nas filas e dizendo que viajaram de longe para comprar aquele livro, porque não podia perder o lançamento, porque queria ser os primeiros a lerem. Vocês vão ver a custo de quem?
tá? Que aquilo não é real. Não é real. Então, ele diz aqui, olha, outra coisa é que para pagar o ônibus, para ir para Trujillo, Trujillo deve ser uma cidade lá do Peru, tá? E ele diz aqui, para o lançamento do livro, as pessoas, no caso aqui o povo e os obreiros, estavam tão preocupados que não organizaram qualquer atividade, como polada. Polada deve ser alguma comida peruana, tá? Desculpa aqui a minha ignorância, porque realmente eu não conheço as tradições aqui do país. Então polada, eu digo que deve ser aqui um alimento, porque ele diz aqui, ó, polada, feijoada, cevichada e etc. E faltando quase 8 dias para o lançamento, cada grupo pagaria o seu ônibus, que custava 1.600 soles, cerca de 30 ou 35 soles por pessoa. Soles aqui no caso é a moeda lá peruana. Uma coisa que estávamos todos preocupados, e novamente alguns obreiros tiveram que tirar outro empréstimo, porque eles não tinham nem tempo para fazer essas atividades mencionadas assim, fazer uma feijoada, polada, cevichada. Como eram 4 ônibus, teve que pagar 6.400 soles. O pastor nos disse que ele havia ido em uma empresa de transportes, fez o contrato e nós é que iríamos pagar. Não sei se isso é correto, pois como pode um pastor fazer um contrato e alugar ônibus e não nos comunicar nada, e depois dizer que é nós que temos que pagar esse contrato? No meio de uma reunião de grupos, falei de uma empresa de ônibus com preço muito baixo e que poderia ser pagos apenas 4.000 soles, economizando aí 2.000 soles, 2.400 soles. Ele me repreendeu e disse que eu estava incitando as pessoas ao desobedecerem e que não era verdade. Eu apenas queria dar alguma solução para tanta opressão que estava sobre nós. No final, apenas 2 ônibus foram contratados porque o dinheiro emprestado havia saído dos nossos bolsos. Tivemos que pagar, sem contar com um serviço ruim que foi contratado, com ônibus velhos, sem banheiros, sem janelas, o povo foi passando frio, o ônibus tinha um buraco que dava para ver a estrada e todo o eixo do carro. E de repente, às vezes, você tem sido aquele obreiro que bate no seu peito e diz, não, a Igreja Universal do Reino de Deus está crescendo. Primeiro, que isso não acontece mais, muito pelo contrário, está decrescendo. Verdade. E quando você vê, a maioria dos números, eles são fictícios, eles são inventados. Aqui eu estou provando isso. A venda de número de livros é inventada, é criada, é manipulada. Tá certo? A venda de números de ingressos para as bilheterias de cinema, bater recordes de bilheteria, inventada, criada, tudo forjada, como eu já relatei aqui em outros vídeos. Abra os seus olhos. Esses vídeos é exatamente para abrir os seus olhos. Bem, se você gostou desse vídeo, dá um legal aqui, um joinha, tá? Não esqueça de dar, porque isso vai ajudar esse vídeo a se propagar o mais rápido possível. Compartilhe para o maior número de pessoas possível, divulgue esse vídeo e se inscreva no meu canal. Enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui hoje, nós estamos chegando a 6.000 inscritos, tá? No nosso canal. Hoje, dia 5 de julho de 2016, chegamos ao número de 6.000 inscritos no canal em apenas 3 meses. Isso graças à união de cada um de vocês, ao compartilhamento, às curtidas. Deixe o seu comentário aqui embaixo também, tá certo? E eu estou preparando um material, já está ficando quase pronto, exclusivo para as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal. Tá bom assim? Um beijo no coração de todos vocês, um forte abraço a todos e saibam que os melhores anos da sua vida ainda virão.